Nós estamos aí na série Libertos para um novo tempo. E tudo que eu creio, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de tantas coisas acontecendo no nosso mundo, né? O que aconteceu lá no Afeganistão, né? Ainda está em uma situação assim que talvez não era inimaginável, mas a gente conhece a palavra e sabe que tudo isso faz parte daquilo que Jesus falou. Os tempos estão se findando, né? Mas nós estamos vivendo de fato, né, tempos difíceis. Mas diante de tudo isso, irmãos, quanto mais difícil o tempo se apresenta, mais a minha fé se fortalece no sentido de quê? De que Deus tem um novo tempo para nós. E isso é só para quem crê. É só para quem crê. Amém? Você vai estar me acompanhando lá em casa também no YouTube, é só para quem crê, você que vai me assistir, você crê, então é para você também, é para os irmãos que estão aqui nessa noite, não é uma questão de só para os evangélicos, para isso, para aquilo, não, irmão. Eu aprendi, na verdade, que Jesus, quando ele veio aqui, ele não veio para colocar em nós um rótulo de evangélico, um título de evangélico. Eu aprendi que Jesus, quando ele veio aqui, ele veio para nos revelar a paternidade de Deus e nos revelar que nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos. Então, evangélico, isso e aquilo, é mais um título que colocaram em nós, né? A Bíblia diz que, lá no livro de Atos, que quando a igreja começou, eles foram chamados de cristãos, não evangélicos. Cristãos por quê? Porque Cristo, né? Eles tinham Cristo, eles viviam como Cristo, eles andavam como Cristo, como Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso, que Jesus veio nos trazer tantas coisas maravilhosas, e hoje nós vamos meditar sobre o livro mais fantástico que pode existir, que é a Bíblia, né? É o nosso manual, é o livro que nos ensina, é o livro que nos ajuda, é o livro, você que vai estar me assistindo também em casa, é o livro que nos auxilia e nos dá resposta para tudo. Amém? Para tudo, irmão, para tudo. Então, pautado nesse libertos para um novo tempo, nesse tema, pautado nesse novo tempo que Deus tem para nossas vidas, hoje eu quero falar com vocês a respeito de quatro bases da vida cristã, que nós não podemos esquecer. Que se nós esquecer como igreja dessas quatro bases da vida cristã, se eu me esquecer como cristão, como filho de Deus dessas quatro bases na minha vida, as coisas não vão do jeito que Deus gostaria que fosse. E aí a gente começa a fugir do propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos reforçar isso nessa noite. Amém? Vamos ao primeiro texto, então. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque algo que aconteceu nesse texto, nesse capítulo, que o capítulo é quase como se fosse, o que aconteceu num dia, né? Talvez, vamos imaginar que um capítulo da Bíblia talvez é uma coisa que aconteceu naquele dia. Então a Bíblia foi dividida em capítulos, originalmente ela não era assim, ela não era dividida, ela era um rolo mesmo, né? Um rolo, mas ela foi dividida em capítulos e versículos. Então vamos entender que o que nós vamos ler aqui, vamos imaginar que isso aconteceu realmente num dia. Né? Um dia específico da história aconteceu o que nós vamos ler aqui agora. Vamos falar da vida de Moisés e do povo de Israel. Está escrito no versículo 18 de Êxodo 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, pegando fogo, fumaça, né? E o povo vendo isso, o que ele fez? Retirou-se e pôs-se de longe. Eles se afastaram, se retiraram e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar,
e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé, longe, à distância. Moisés, porém, se chegou à escuridão, está aqui na minha tradução, na nuvem escura, né? Onde Deus estava. Amém? Aqui, nós precisamos entender que aqui começou muita coisa, irmãos. Através desse episódio, dessa cena, desse acontecimento histórico e real, aconteceu muita coisa na nossa vida. Aconteceu muita coisa na vida da igreja, através desse episódio. Porque o que eu quero trazer para o nosso entendimento nessa noite, com a ajuda sempre do Espírito de Deus, é que Deus, Ele sempre desejou algo muito claro e muito específico com relação à minha e à tua vida, com relação à humanidade. Certa vez eu ouvi um pastor pregando lá na sede, na Palavra Viva Sede. Era um pastor que veio de fora pregar numa conferência. E eu achei muito interessante que ele falou, e isso despertou em mim uma curiosidade em relação ao que ele estava falando. E algo muito pertinente, ele falou assim, ó: quando nós resolvemos ter um filho ou uma filha, ou mais de um filho, né? Quando nós resolvemos ser pai ou mãe, ter filho, qual foi o nosso pensamento? Ele falou assim: eu duvido que alguém pensasse assim, ó, eu vou ter um filho ou vou ter uma filha, né, para lavar a louça para mim, para ajudar a lavar a louça. Eu vou ter um filho para ajudar a capinar, para ajudar a trabalhar, para mim não me matar sozinho. Acho que o nosso coração não pensa assim. Como que o nosso coração pensa? Como que o coração do homem, da mulher, do ser humano pensa quando pensa em ter um filho? Ele quer dividir alguma coisa, ele quer um relacionamento, ele quer que alguém faça parte da vida dele, ele quer ter alguém para dividir. É assim ou não é? Amém? E o coração de Deus não é diferente. Quando Deus resolveu, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que que Deus pensou isso? Porque Deus poderia ser a pessoa mais egoísta de todas. Tudo é dele. Não falta nada e nunca faltou e nunca faltará para ele, porque ele é o dono de todas as coisas. Poderia ficar sozinho. Ele não precisava nem fazer anjos, criar anjos. Poderia Deus ser somente ele e pronto. Mas ele, por amor, porque o amor é que move isso. Se não houver amor, não há divisão. Né? É muito interessante, né? Eu sou filho único. Então, como filho único, né? Não, é uma dificuldade e até hoje eu tenho que me policiar. Mas já me libertei de muita coisa, graças a Deus. Mas, irmão, que dificuldade, irmão. Porque filho único é tudo para ti. Tu não tem com quem dividir. Né? Não tem com quem dividir. Tu vai dividir com que irmão se não tem irmão? Então tudo é para ti, cara. Tudo é para ti, a comida, a roupa. E aí você cresce nessa realidade. Só que isso gera alguns problemas na nossa vida quando nós vamos para um nível maior. Aí eu me casei. E a minha realidade era ainda aquela, de filho único, de não dividir nada. E não por mal, porque não tinha ninguém para dividir. Né? Às vezes ia levar um negócio para a escola até... É meu, mas era uma coisa que estava enraigada, fica enraigada na vida da pessoa, não é por mal. Mas quando nós viemos para o reino de Deus, independente se na casa do meu pai, da minha mãe consanguínea eu sou filho único ou não, né? Eu tenho que buscar em amor esse sentimento. Aí quando eu tive os meus filhos, aí a coisa começou a mudar, irmão. Aí a coisa começou a mudar. Porque aí é eles, né? É eles. Se tem 2 pedaços de carne, eu pego o meio e dou um e meio. Ou às vezes não como aquela carne e dou a carne toda. Porque a gente começa a pensar no outro. A gente começa a aprender a não olhar para nós. Isso é tremendo, irmão. Isso é uma escola de Deus na nossa vida. E aí quando nós viemos para o meio da igreja,
é da mesma forma. Amém? Eu tenho que olhar para o meu irmão que está chegando, eu tenho que amar tanto ele quanto eu amo vocês, e eu tenho que olhar para vocês e deixar de olhar para mim. Eu tenho que valorizar vocês mais do que até eu me valorizo. Amém? Eu tenho que aprender a viver nesse corpo, nessa comunhão maravilhosa. E o que acontece? Esse é o desejo, e sempre foi o desejo de Deus, de que o homem se comunicasse, tivesse relacionamento com Ele. Deus não nos criou, apesar de que a Bíblia diz que Deus criou o homem, colocou ele lá no jardim do Éden para cultivar o jardim e tal. Claro, Ele deu uma ocupação para o homem também, né? Para o homem ver as maravilhas de Deus e poder usufruir, cuidar, zelar por aquelas coisas. Mas não foi esse o propósito de Deus. Eu vou botar o homem no jardim para ele trabalhar, né? Não foi. O propósito de Deus, inclusive a Bíblia é muito clara em dizer que em toda a viração do dia, quando virava o dia, Deus descia para ter relacionamento com Adão, para ter relacionamento com Eva, né? Que depois, logo em seguida, veio Eva, né? Adão primeiro, depois Eva. Então, esse é o desejo de Deus. Agora, o que aconteceu aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, que nós lemos? Deus continua, e continuava naquela ocasião, e continua até hoje, querendo relacionamento, querendo falar conosco. E o povo estava muito acostumado, agora preste atenção nisso, o povo estava muito acostumado, e hoje ainda, de que Deus para falar, precisa alguém estar aqui. De que Deus para falar, precisa alguém estar com um microfone, numa tribuna, como diz o nosso pastor. E não necessariamente, isso daqui faz parte. Mas Deus, Ele deseja se relacionar intimamente comigo e com você. Como filho amado, como filho que Ele ama, como filho que Ele deu. Olha, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo é de Deus, então tudo é nosso. Amém? Essa fé, essa confiança, sabe, irmãos? Nós temos que sair, olha só o que eu vou dizer agora. Nós temos que sair da condição, muitas vezes, de pedintes e passar para um novo tempo em Deus, não somente de pedintes, mas daqueles que se doam, daqueles que querem não o que Deus pode dar, mas aqueles que querem o Deus que pode dar. Tem muita diferença nisso. Tem pessoas correndo por aí, tem pessoas correndo por todos os cantos, querendo o que Deus pode dar. Tem pessoas com o coração no lugar errado. No lugar errado. E pessoas, nesse tempo de vida cristã que nós temos, irmãos, pessoas se decepcionaram até com Deus. Porque Deus não deu o que ela queria. Mas de fato o que Deus queria era se relacionar com ela. E eu sempre digo assim, ó, o meu filho e a minha filha, eles não precisam acordar de manhã cedo e dizer assim para mim, ó, pai, hoje eu preciso comer. Por isso que quando Jesus falou sobre isso, ele falou, não estejais ansiosos quanto à vez de comer, de vestir, por quê? Porque é a necessidade do dia a dia. Ele estava dizendo quase isso. Você não precisa ficar ali me importunando, pai, eu preciso comer, pai, eu preciso vestir. Eu tenho que ter a confiança em Deus, e nós temos que ter a confiança em Deus que os nossos filhos têm em nós. Amém? Eles vão dormir hoje à noite tranquilos e amanhã vão acordar sem nenhuma preocupação de que tem que comer, se vai ter comida, se não vai ter comida. Não, eles não se preocupam, por quê? Porque a confiança deles está na paternidade, na maternidade, enfim, na família. A nossa confiança precisa estar dessa forma em Deus. Amém? Deus deseja relacionamento, mas o que o povo fez? O povo preferiu que Moisés falasse. Por quê? Porque o povo disse assim, se Deus falar conosco, eles ouviram trovões, terremotos, relâmpagos, a voz de Deus trovejando sobre os montes, daí aquela coisa gloriosa, e ficaram com medo, por quê? Porque eles não focaram em Deus. Eles focaram nas circunstâncias, nas coisas, né? Se o monte tremeu, eles olharam para o monte, ao invés de, sabe, aquela coisa, ao invés de a gente agradecer, murmurar, né? Oh Deus, que bom, né? Que maravilha. Não, tem que ver o lado negativo, tem que ver o lado ruim. Eles olharam, eles temeram, eles olharam
de uma forma errada, com o coração errado, o coração deles não estava voltado para Deus. O coração deles não estava focado em Deus. E o coração de Moisés, porque Moisés também ouviu tudo isso, irmão. Moisés também ouviu os relâmpagos, ouviu os terremotos, viu o monte fumegando, mas o coração de Moisés estava em quem? Em Deus. Amém? Em Deus. E aí começou um grande problema, irmão, a acontecer na vida humana. Por quê? Porque Deus desejava se relacionar. O povo não quis. O que Deus fez? Vocês não querem se relacionar comigo? Vocês não querem ouvir a minha voz diretamente falando? Tem que ter um intermediário para falar? Então é assim que vai ser. Então agora eu vou dar os 10 mandamentos para vocês. Agora vocês vão estar na lei. Porque eu aprendi uma coisa, eu escuto várias mensagens de pastores também que me abençoam. Guarda o que eu vou te falar. Eu aprendi isso, achei muito forte. Onde os relacionamentos são fracos, onde os relacionamentos com Deus são fracos, as regras são fortes. Precisa de regra. Quando não tem relacionamento com Deus, precisa de regra. Isso é forte, mas é uma verdade. Agora, onde o relacionamento com Deus é forte, não precisa de regra, irmão. Ninguém precisa te falar, não faz isso. Porque o próprio Espírito Santo já está falando com você, você nem faz. Ninguém precisa chamar a tua atenção, você não está amando o teu irmão, você está murmurando, você está olhando a roupa do teu irmão, você está entrando aqui com o coração errado. O Espírito Santo de Deus, você tem relacionamento com ele, não precisa de regra. Então, onde os relacionamentos são fracos, as regras são fortes. Precisa de lei. Agora, onde o relacionamento com Deus é forte, não precisa de lei. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não vivo mais debaixo da lei, mas eu estou na graça. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus está se fortalecendo a cada dia. E agora, para nós temos que olhar para esse texto e perguntar para nós mesmos, o que eu vou escolher? Eu vou preferir que outros falem comigo, ou eu vou preferir um relacionamento íntimo com Deus? Porque eles falaram assim, se Deus falar conosco desse jeito, nós vamos morrer. E deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Deus fala contigo, Ele te mata mesmo. Ele mata tudo que é de ruim dentro de você. Ele não mata a pessoa, mas Ele mata o que tem de ruim dentro de você. Para que aquilo que aquilo que tem vida nasça em você, brote em você. E o povo teve medo. Né? E hoje, a minha oração, eu falo, Deus me mata. Mas não no sentido literal. Falo, Deus mata as coisas ruins dentro de mim, mata esse orgulho maldito que às vezes quer brotar. Que nem o pastor pregou domingo aqui, né? Deus mata essas coisas, acaba com essas coisas dentro de mim. O velho homem, velha natureza, que quer falar mal, que quer fofocar, que quer só ver o lado ruim das coisas. Senhor, me dá lábios que glorificam o teu nome, Senhor. Senhor, me ensina a amar o meu irmão. Senhor, me ensina a viver o teu evangelho. Relacionamento com Deus, amém? Relacionamento com Deus. Então, a primeira das 4 bases que eu quero falar para você da vida cristã é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é o que é a primeira que sustenta todas as outras 3, mas há uma completude nas outras 3, junto com essa 4ª, que na verdade é a primeira. Relacionamento com Deus. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de Deus. Não, jamais. Se Deus falar, filho, entrega isso. Entrega, é melhor obedecer. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. É melhor você ser obediente. Se Deus falar para você assim, filho, filha, vai pedir perdão lá. Vai pedir perdão lá, você errou, você pisou na bola. Você fez errado. Você fez errado. Essa semana aconteceu uma situação comigo. E eu fiquei envergonhado porque eu não quis julgar, mas acabei julgando. E a pessoa se sentiu ofendida, né, comigo. E aí eu tive que ir lá me retratar. Na hora que eu percebi que a pessoa ficou magoada, pensa que eu fiquei mal, irmão. Pensa que dentro de mim, assim, o próprio Espírito Santo se entristeceu e eu fiquei muito mal. Mas na mesma hora eu tive oportunidade, não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, mas assim, se não deu pessoalmente, já
pelo telefone mesmo, olha, me perdoa, não foi essa a minha intenção, eu não é essa a minha índole, né? Porque a gente conhece a Deus, a gente serve a Deus, mas falei o que não devia, de uma maneira que não devia, me perdoa. Me retratei na hora. Amém? Na hora. Não deixa, a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, sobre as contendas. Amém? É na hora, queridos, na hora. Meu Deus, irmãos, se nós vivermos isso tão simples, nós vamos ser uma igreja tão abençoada, irmãos. Sabe, não dá espaço para murmuração, não dá espaço para você pensar, mas falou de mim, o disse que me disse, porque ele disse, porque ela disse, porque... Vai e resolve. A maturidade faz isso, a maturidade vai e resolve. Não fique esperando, mas foi ele que falou de mim, ele que venha. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Precisa cair por terra na nossa vida, em nome de Jesus. Pois Jesus ensinou, se o teu irmão que pecou contra ti, olha só, Jesus falou bem assim, se o teu irmão pecou contra ti, vai tu ter com ele. Ué, mas foi o meu irmão que pecou contra mim, Léo. Mas Jesus falou exatamente, toma uma atitude de maduro, de madura, vai você. Mas ele que tem que vir, mas é ele que pecou, mas é ele que errou, mas é ele que falou mal, mas é ela que falou mal. São situações mal resolvidas. Situações mal resolvidas que no mundo espiritual, irmão, tem um peso terrível. Terrível, terrível. Sabe, falta de perdão, sobre falta de perdão, não perdoar a pessoa, eu aprendi uma coisa. Que a pessoa que, por exemplo, eu, não perdoo uma pessoa. Então, aquela pessoa que eu não perdoo, ela dorme comigo toda noite. Ela almoça comigo todo dia. Ela janta comigo toda noite, ela toma café da tarde porque está na minha cabeça, eu não perdoo aquela pessoa, não consigo viver. A pessoa não consegue viver. A pessoa fica amarrada. Parece que tem uma pessoa enganchada com a pessoa, onde a pessoa vai, ela está levando aquilo junto. Ela não é livre. E a Bíblia diz o quê? Que se nós conhecemos a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, essa verdade vai nos libertar. Primeiro a Bíblia começa dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará. Mais para frente, no versículo 36, diz, se o Filho vos libertar, então a liberdade é uma pessoa. Se você conhecer Jesus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Amém? Não vai conseguir não perdoar. E quando a gente perdoa, aquele nó é desatado e a gente se sente livre. Como é bom, irmão. Como é bom você perdoar, você amar, sabe? Você ser pronto, assim, ó. Sentiu que a pessoa ficou ofendida. Meu irmão, poxa, eu não devia ter falado isso. Até dentro de casa, né? Marido, perdoa aí, não devia ter falado. Esposa, né? Enfim. Até dentro de casa, porque a nossa casa é o nosso treino. É lá que a gente treina. A gente exercita as obras do Espírito Santo dentro da nossa casa. Amém? Então, o primeiro pilar é o relacionamento com Deus. Atos 2:42. Agora nós vamos lá para a igreja primitiva. Onde a igreja começou depois que Jesus voltou para o Pai, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, em outra tradução que está aqui dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Doutrina, que é ensinamento, é uma outra base da vida cristã. Eu preciso conhecer o livro que fala a meu respeito. Porque, sabe, às vezes a gente parece que vai ler a Bíblia e parece que a Bíblia está falando a respeito de outros. Não, a Bíblia está falando a nosso respeito. Mas a Bíblia está falando sobre Moisés, mas Moisés era homem que nem eu e você. Então, quando a gente lê a Bíblia, primeiro a gente tem que mudar nossa lente e entender que nós estamos lendo sobre nós. A Bíblia é nós. A Bíblia é a nossa vida. A Bíblia são coisas que eu aplico ainda hoje na minha vida. Por isso que a Bíblia nunca vai cair em desuso. Porque ela é o livro mais antigo e mais atual que possa existir. Amém? Porque ela fala conosco hoje.
Ela falou com os nossos pais, com nossos avós, tataravós. Ela falou com Moisés. Ela falou com Adão, Eva. Ela falou, claro que ainda não tinha sido escrita a Bíblia, é óbvio. Mas a própria palavra é Deus. Deus é a própria palavra. Amém? Então eles perseveravam na doutrina, no ensino. E doutrina, irmão, não é aquela coisa, né? Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça. Isso não é doutrina da palavra. Isso são coisas de homens. São coisas de instituições. Com todo respeito, com todo amor. Mas a palavra, doutrina aqui na Bíblia é ensinamento da palavra. São os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. A Bíblia diz que eles perseveravam, ou seja, eles estavam ali firmes na doutrina, no ensinamento. Eles tinham consciência que o ensinamento era uma base para a vida. Não é assim? Nós ensinamos nossos filhos, nós ensinamos as filhas, nós fomos ensinados pelos nossos pais, os nossos pais foram ensinados pelos nossos avós foram ensinados pelos nossos tataravós, e foi uma base para a vida. Os ensinos do Senhor, os ensinos da palavra são uma base para a nossa vida cristã, amém? Por isso eu não posso ignorar a palavra, eu não posso ler a Bíblia só aqui. Agora estão botando aqui, eu estou lendo. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso também deixar a Bíblia me ler, porque quando eu olho a Bíblia e sei que a Bíblia está falando a meu respeito, a Bíblia está me lendo também ao mesmo tempo que eu estou lendo a palavra está me lendo, porque a Bíblia diz que a palavra nos lava. Então, enquanto eu estou lendo, eu estou sendo lavado. Enquanto eu estou lendo, eu estou sendo limpo pela palavra de Deus. Amém? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Comunhão é relacionamento com o próximo. Comunhão é o relacionamento com os meus irmãos. E obviamente que Deus, Ele tem para as nossas vidas e Ele deseja que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Não é relacionamento de qualquer jeito. Não é relacionamento destratando o meu irmão. Não é relacionamento não amando, não entendendo, né, a situação. Né? Essa situação que eu vivi essa semana, o que acontece? É uma coisa bem clara. Quando a gente acaba falando o que não deve ou acaba julgando, é porque a gente não se coloca no lugar da pessoa. É porque a gente não conhece, não tem uma proximidade com aquela pessoa de tal forma que saiba o que a pessoa está passando. Porque quando eu sei o que a pessoa está passando, é mais difícil de eu julgar. Quando eu mais ou menos imagino, eu conheço um pouquinho a pessoa, né? Então a pessoa está com um pouquinho de dificuldade. Eu não vou julgar. Sabe, irmão, um dos ambientes que mais, eu vou dizer já pela fé em nome de Jesus, que mais havia no passado, vou jogar lá no passado, que mais havia julgamento, era nos cultos de domingo na Santa Ceia. Sabia disso? Meu Deus, que hipocrisia. E eu jogo lá no passado em nome de Jesus, porque não é mais assim, em nome de Jesus. Mas irmã do céu, eu já pastoreei outras igrejas também, outra igreja também, né? E era descarado assim, né? O irmão não participava da ceia, o outro já, tá em pecado. Já julgava. Pecou. Porque já julgava de certo, já dizia, tá em adultério, tá isso, tá aquilo, ou sonegou o dízimo, não sei o que. Era um julgamento total. Total. E hoje eu entendo, sabe o que, irmãos? Hoje eu entendo que para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, não porque nós estamos em falha, nós não devemos participar, muito pelo contrário. Eu entendo que mesmo com falha, porque senão nós só vamos participar perfeito, e aí não vamos participar da ceia. Porque nós não somos perfeitos. Mas eu tenho que ter no meu coração o quê? A consciência de que eu sou falho, de que eu falhei, e me consertar com Deus e participar. Sabe por quê? Porque se nós não participamos da Santa Ceia, nós estamos tornando o nosso pecado maior do que o sacrifício de Jesus. Você consegue alcançar isso? Se
se eu acredito e creio que o sacrifício de Jesus é maior do que tudo, porque a Bíblia diz que cobre o quê? Multidão de pecados. Então, se eu acredito que o sacrifício de Jesus é maior do que tudo, é maior do que o meu pecado, Senhor, eu estou aqui, falho, pecador, aí sim, se eu tenho algo contra o meu irmão, eu não vou participar da Santa Ceia antes de pedir perdão, mas eu vou lá, peço perdão, volto e participo da Santa Ceia. Isso é cura nos relacionamentos, na igreja. Amém? O Espírito de Deus, Ele está aqui para nos ajudar a viver isso, sabe? Hoje nós não vivemos mais uma situação tão assim como eu estou falando, mas eu já presenciei muitas, irmãos, muitas situações de irmãozinho que não está participando da ceia e só vendo o outro olhando assim com o cantinho do olho. Não foi ceia. É fariseu, pecador. Misericórdia. Misericórdia. Eu não sou melhor do que você porque eu estou segurando o microfone. O que diferencia eu de você hoje, nesse momento que eu estou falando, é a responsabilidade que está sobre a minha vida só. E está transmitindo algo que não é meu, é algo que é de Deus. Amém? Então, relacionamento, comunhão, partir do pão. No partir do pão, a comunhão não era só na igreja. A Bíblia diz que eles partiam o pão de casa em casa. Meu Deus, que maravilha, né, irmão? Como eu amo quando sou convidado para ir na casa de vocês, comer um pão, tomar um café. Meu Deus, coisa preciosa. Mas é bom mesmo, não é? É gostoso demais a gente partilhar da mesma fé, do mesmo amor e ainda poder se reunir para comer junto. Isso faz parte da base da vida cristã. Não é se isolar na minha casa. Na minha casa não entra ninguém. Eu não recebo ninguém na minha casa. Por quê? Não, tá louco? Se entrar aqui e sujar o chão que eu limpei hoje, Deus o livre. Não. Mesmo que às vezes a gente tenha algumas pessoas, a gente sabe que tem uma mania de limpeza, né? De estar com o negócio assim, tudo bem arrumadinho. Irmão, mas de vez em quando vale a pena sujar um pouco. Pelo reino de Deus, às vezes vale a pena deixar um pouco. Deixa para lá. Eu quero receber o meu irmão, eu quero receber a minha irmã, eu quero ter comunhão. Eu quero partir o pão, eu quero ter essa comunhão maravilhosa, amém? Porque é a terceira base da vida cristã, esse relacionamento de casa em casa também, de conhecer. Às vezes eu ficava envergonhado, porque assim, eu via situações, e ainda vejo um pouco hoje, de pessoas que não conhecem a Deus, que têm mais comunhão, vivem mais junto na casa do outro do que às vezes os irmãos. Não estou dizendo que a gente precisa ficar na casa do outro o tempo inteiro, não é isso, mas precisa ter essa predisposição, saber que isso é saudável, isso vai fortalecer o nosso relacionamento. Amém? Vai fazer a gente se conhecer mais, se conhecer melhor. E a Bíblia diz que no versículo 42 ainda, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Orações, daí está falando também de novo de relacionamento com Deus. Mas eu também posso me relacionar com você em oração. Pode ser uma via dupla. Porque às vezes você não consegue orar sozinho em casa porque você está fraco. Mas aí aqui na igreja, Dona Marisa, tem intercessão. A intercessão não é algo, a oração não é algo só para o grupo de intercessão. A oração, vou falar algo forte aqui. Posso falar? Não senti firmeza, posso falar? O que Deus está esperando de nós, da sua igreja, é que nós venhamos ter vergonha na cara. Porque a oração é para todos. Aí, resposta, viu? É Deus respondendo, aleluia. A oração não é só para o grupo de intercessão da igreja. A oração é para todos que estão aqui, é para o grupo de louvor, o time de louvor, todo mundo. Que quanto mais nós estivermos juntos orando, nos enriquecendo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, orando uns pelos outros, nos fortalecendo, quem que está ganhando? O reino de Deus.
Não é a placa YZW, é o reino de Deus que está ganhando, sendo fortalecido. Porque enquanto muitas vezes nós, eu falo primeira pessoa, eu aqui, não estamos orando, tem gente lá no terreiro de macumba, fazendo despacho, as trevas estão lá. E nós muitas vezes estamos encolhidos, nós muitas vezes deixamos de fazer. Então o que Deus está esperando de nós é que nós tenhamos essa sede, buscamos em Deus, Senhor, me dá essa sede, eu quero orar mais, eu quero estar mais em comunhão com os meus irmãos, eu quero estar fortalecido na Tua presença. A Bíblia diz em versículo 43 que em toda alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, mantinham-se unidos. Porque a fé em Deus, a fé na palavra, o reino dos céus, ele nos fortalece quando nós estamos unidos e juntos. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. É na união, irmão. Quando Deus viu que um povo estava unido, eles queriam construir uma torre que tocasse o céu. Deus atentou do céu e falou assim: eu preciso intervir ali, porque eles estão tão unidos que eles vão conseguir o que eles querem. Então tem pessoas que se unem para o mal, mas Deus está nos chamando para nos unir pelo seu reino. Amém? Para que Antônio Carlos conheça, seja varrido pelo evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da graça, do amor, do perdão de Deus, o evangelho do relacionamento com Deus. Amém? E se eles verem em mim e em você sede pelo relacionamento com Deus, os que vão vir também vão ter sede pelo relacionamento com Deus. Amém? E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Isso lá nos primórdios da igreja, né, irmão? Eu vi uma cena uma vez. Eu estava assistindo um culto pela internet. E eu não imaginava que aquilo ia acontecer. E de repente, chegou a hora da oferta. E eles recolheram a oferta. O povo trouxe a oferta. E o pastor foi orar pela oferta. Aí o pastor, no meio da oração pela oferta, o pastor disse: o Espírito Santo está me mostrando aqui que tem alguém aqui no nosso meio que está com a conta de água e luz atrasada. E está prestes a cortar água e luz, e ele não consegue dormir de preocupação, perdeu o sono. E ele está desempregado. O Espírito Santo revelou. Cadê essa pessoa? Daí o pastor já interrompeu a oração ali. Cadê essa pessoa? Aí a pessoa levantou a mão tímida. O pastor falou: vem cá na frente. A pessoa veio. Aí o pastor falou assim: irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Tudo que entrou na oferta hoje, dá para o irmão. Eles deram toda a oferta para aquele irmão pagar água e luz. E ele disse assim, aí o quebrantamento veio sobre o povo, irmão. Daqui a pouco a oferta já tinha terminado, mas começou um a trazer relógio e a depositar no altar, joia. Aí o pastor disse assim: é tudo teu, hoje não vai ficar nada na igreja. A joia dá para tua mulher, relógio, se for feminino dá para ela, se for masculino tem filho, dá para o filho, é tudo teu. Quantas vezes nós ouvimos uma história dessa? Para mim foi a primeira vez. Mas isso é um mover. É um mover que Deus pode fazer isso conosco, irmão, sabe? Você olhar para alguém aqui dentro da igreja e falar: olha, eu já vivi isso, tá? De abençoar a vida de alguém. Eu já vivi situação, e aqui nós já podemos até entrar também já na oferta para você ser ministrado. Eu já vivi situação na minha vida em que alguém colocou um dinheiro na minha mão, me abençoou, e na mesma hora que eu recebi o dinheiro, o Espírito Santo falou: não é para você esse dinheiro. E aí o Espírito Santo me mostrou: é para aquele lá, vai lá e dá. E só passou pela minha mão, eu entreguei na mão do outro. Eu já vivi isso. E mais de uma vez. E no mesmo dia. Sabe por quê? Porque passou pela minha mão, Deus falou: não é para ti. Eu fui lá e dei para o outro. Quando eu voltei para o meu lugar, chegou outra pessoa, deu mais um dinheiro na minha mão. O Espírito Santo falou: não é para ti ainda. Vai lá, e eu dei para outro. Aí voltei de novo, aconteceu umas 2, 3 vezes.
Aí no final do culto, eu estava participando de uma igreja lá, um mover assim, uma conferência. E no final do culto, o pastor da igreja disse, ó, agora eu como pastor estou abençoando a tua vida. E o pastor me deu um envelope com dinheiro. Aí eu saí feliz e falei, agora é para mim, né? Eu falei, agora é para mim, né, Jesus? Irmão, eu confesso que eu fiquei tão curioso que me deu vontade no banheiro. Eu fui no banheiro contar. Verdade. Fui no banheiro assim, eu tenho que contar quanto é que tem aqui, Senhor. Eu estava longe de Florianópolis, eu ia vir para Florianópolis. Então eu ia ter despesa com viagem, eu pensei, glória a Deus, vai abençoar, vai ajudar a despesa e tal. No dia seguinte o meu filho ia completar mais um ano de idade, de vida, né? E eu pensei, nossa, ele vai fazer o aniversário amanhã, eu já vou poder, de repente, fazer uma coisa com ele. Aí o Espírito Santo falou comigo lá dentro do banheiro, não é para ti ainda. Tá de brincadeira, Senhor. É a tua voz mesmo? É eu? Não é para ti ainda. Eu fui lá, peguei aquele envelope, fechei, botei o dinheiro e dei de novo, irmão. Quer ouvir o que aconteceu? Quer ouvir a benção? Eu nunca tinha, antes disso, eu nunca tive um carro 0 km. Eu vim para Florianópolis no dia seguinte e nós estávamos com um carro, um Gol, que já estava incomodando demais. E eu falei para minha esposa quando a gente estava vindo de viagem, a pastora, eu falei assim, olha, depois nós vamos em Florianópolis, que eu não estava morando aqui, quando nós voltarmos, nós vamos voltar de carro 0. Ela olhou para mim e falou, amém. Falei, amém, nós vamos. Irmão, através daquelas atitudes que Deus estava me provando, eu saí de Florianópolis e voltei com o carro 0 que eu tenho até hoje. Amém? Nós precisamos estar sensíveis aos moveres de Deus, porque isso Deus pode fazer com você em algum momento da tua vida, de você ter para distribuir, ter para repartir. Deus fala, vai lá e abençoa, porque a nosso dízimo e a nossa oferta não se restringe só aqui, ó. O dízimo sim, o dízimo é aqui da casa, mas a oferta, se Deus colocar no teu coração de abençoar uma vida, de abençoar outra, de me abençoar, seja quem for, seja sensível, porque é Deus provando para que você se desapegue daquilo, porque Deus tem mais para acrescentar na tua vida. Deus nunca quer tirar nada de nós. O jovem rico chegou até Jesus, e Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí eu pergunto para você, Jesus queria tirar dele? Jesus queria deixar o jovem rico pobre? Não. Jesus queria ensinar ele que Jesus tinha muito mais para dar para ele do que ele já tinha. Ele se achava rico, mas ele se deparou com o dono do ouro e da prata na frente dele e não percebeu. Amém, queridos? Glória a Deus. Nas orações, perseveravam unânimes todos os dias no templo, versículo 46, partindo pão de casa em casa, como já falamos, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, aqueles que iam sendo salvos. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, oração, comunhão, partir do pão, são as bases da vida cristã. Se eu resolver entregar minha vida a Jesus, entrar no reino de Deus e não ter essas bases bem definidas na minha vida, irmão, eu vou ter problema. Eu vou me sentir fraco, eu vou me sentir sozinho, eu vou me sentir abandonado, eu não vou me sentir parte do corpo de Cristo. Mas nessa noite o Senhor está te chamando e está fortalecendo essas bases dentro do teu coração e da tua vida, para que você tenha esse relacionamento com Deus em primeiro lugar, com os irmãos da igreja, na tua casa, na tua família também, e você seja fortalecido em nome de Jesus, amém? Só para fechar a palavra, a Bíblia conta a história de 10 leprosos, todos eles foram curados, 10 foram curados de uma vez só. E quem voltou? Quantos voltaram para agradecer? Quem voltou para agradecer estava voltando para o relacionamento. Aqueles 9 que foram curados e saíram e deram as costas e não voltaram, não queriam e não entenderam que o que Jesus queria curando eles era relacionamento com eles. Sabe por quê? Só para você entender, tá? Leproso não podia chegar perto dos outros.
O leproso, veja bem, se eu não tinha lepra, eu era saudável. E eu era casado, tinha filho, filha, vivia na minha comunidade, vivia com a minha família, abraçava a minha esposa me abraçava, os meus filhos me abraçavam. Eu tinha um relacionamento. A partir do momento que a lepra se instalava, ou tivesse se instalado na minha vida como exemplo, eu era retirado da minha casa, eu era retirado da minha comunidade, e ninguém podia ter contato mais comigo, e nem eu com ninguém, por causa da lepra que era contagiosa. Então, quando Jesus curou os 10 leprosos, ele estava dizendo subliminarmente, ele estava mandando uma mensagem subliminar, ele estava querendo gritar assim: ei, vocês não se relacionam mais com ninguém, mas eu cheguei para curar vocês, porque eu quero me relacionar com vocês. E se vocês tiverem um relacionamento comigo, vocês não só vão ser curados, mas vocês vão curar outras pessoas também. É isso que nós precisamos entender. O relacionamento com Deus faz isso. Ele nos cura para nós curarmos. Ele nos abençoa para nós abençoarmos. Ele nos fortalece para nós fortalecermos. Amém, queridos? Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. E que essa palavra possa ficar gravada no teu coração. 4 bases da vida cristã.